Boa tarde, voltando aqui para falar de poliedros platônicos. Estamos chegando num ponto bem bacana da nossa disciplina. Nós vamos ver coisas muito interessantes da nossa história, né? Da história da geometria, geometria clássica, aquela geometria bacana mesmo, os primórdios, né? Então aqui, poliedros platônicos. O que são poliedros platônicos? Um poliedro é chamado de poliedro de Platão, platônico ou de Platão, se somente se satisfaz as seguintes condições. Então, são três condições para que você tenha um poliedro de Platão, né? Primeira condição, todas as suas faces, desculpa, todas as suas faces são polígonos com o mesmo número n de lados, com o mesmo número de lados, né? Então, se todas as faces forem triângulos, se todas as faces foram triângulos, polígonos de 3 lados, ou polígonos de 4 lados, ou polígonos pentagonais, ou hexagonais, ou heptagonais, aí ele é um candidato, né? Mas precisa satisfazer mais duas condições. A outra condição é que todos os seus vértices sejam vértices de ângulos poliédricos com o mesmo número m de arestas também. Então, o número de arestas em cada vértice tem que ser o mesmo também. Eu vou explicar isso, vou dar um exemplo, eu acho que vai ficar mais claro dando um exemplo disso aqui. Mas ainda precisa satisfazer também aquele teorema de Euler, né? Ele precisa ser euleriano, ele chama de euleriano, né? Ou seja, é que satisfaz o teorema de a relação de Euler. V menos A, vértices menos número de vértices menos número de arestas, mais número de faces igual a 2. Bom, então vamos dar um exemplinho, talvez, para melhorar o entendimento dessa definição, né? Então, se você tiver, por exemplo, um tetraedro, você sabe que é uma coisa que você conhece muito bem, né, do ensino básico. Um tetraedro é um poliedro assim, né? Eu estou desenhando uma coisa bem regular, mas não precisa ser assim, pode ser todo torto. Importante é que nesse tetraedro, nesse poliedro aqui, você tem, ó, primeira coisa, todas as faces são triangulares. Né? Dá para ver aqui, ó, triângulo, 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 e essa que está olhando para nós aqui também é um triângulo, tá bom? Então, todas as faces são triangulares, é o primeiro requisito, né? Todos os polígonos que compõem o poliedro têm o mesmo número de lados, aqui o n igual a 3, digamos, né? N igual a 3. Deixa eu colocar o n da definição lá, aqui igual a 3. Aí você tem também os ângulos poliédricos, né? Cada vértice, aqui você tem 4 vértices, né? Cada ângulo poliédrico tem 3 arestas, ó. 1, 2, 3, tá certo? Esse outro aqui, ó. 1, 2, 3, tá bom? Então isso aqui é um ângulo poliédrico. Cada vértice é um ângulo poliédrico aqui de 3 arestas. E finalmente esse aqui lá do fundão, né, tem 1, 2, 3 arestas também. Então, todos têm o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos, ou seja, o m da nossa definição é igual a 3 também. N igual a 3, M igual a 3. E falta só verificar a condição de Euler, né? V menos A mais F. Isso aqui tem que ser igual a 2, né? Mas quem é o V? V é o número de vértices. 1, 2, 3, 4. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de faces, 4 faces. Por isso que ele é chamado de tetraedro, né? Tetraedro. Tá certo? Esse é o tetraedro regular. Então, 4 faces. Aí você faz a continha. 4 mais 4, 8, menos 6, 2. Ok, satisfaz a condição de Euler também. Portanto, como todas as faces têm 3 lados, mesmo número de lados, todos os ângulos poliédricos têm 3 arestas e satisfaz a condição de Euler, eu concluo que esse é um poliedro de Platão, tá bom? Então, tetraedro
o tetraedro é poliedro de Platão, ok? Bom, vou fazer mais um exemplinho para a gente garantir, né? Se você tiver aqui, por exemplo, o cubo, esse aqui é um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo agora. O cubo, ou o prisma regular, né? Também funciona. Aqui o cubo, que é bem mais regular que que o prisma regular. Então você tem assim. Eu tento desenhar, mas não consigo muito não, mas tento. Bom, aí. Imagine que seja um cubo, né? ou um prisma regular. Né? Vamos dizer que é um cubo mesmo. Cubo. Bom, primeiro requisito. Todas as faces são quadrangulares. Então aqui, no nosso caso, n igual a 4, né? Que é o nosso segundo exemplo, cubo. Primeiro exemplo, tetraedro. Todas as faces têm 4 lados. Os ângulos poliédricos, todos eles têm 3 arestas. Ó. 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todos têm 3. 1, 2, 3. Tá bom? Então, nosso M igual a 3. Número de arestas de cada ângulo poliédrico é 3. Todos têm mesmo número de arestas. Só falta verificar a condição de Platão, de Euler. V menos A mais F é igual. Número de vértices, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arestas, 4, 8, 12. E o número de faces, 6, né? Todo mundo sabe que o cubo tem 6 faces. É um dado, né? Então, vamos lá. 6 mais 8, 14. 14 menos 12, 2. Aí, ok. Então, as 3 condições satisfeitas. Faces todas quadrangulares. Ângulos poliédricos todos com 3 arestas. E verifica a relação de Euler. Significa que o cubo, né? Aqui o tetraedro é aqui o cubo. O cubo é um poliedro, é poliedro de Platão ou platônico. Tá bom? Então, já conhecemos pelo menos dois poliedros de Platão, né? O tetraedro e o cubo. Ok? No próximo vídeo eu vou demonstrar uma proposição extremamente importante que afirma que existem 5 e apenas 5 poliedros de Platão, tá bom? Então não percam o próximo vídeo, vai estar muito interessante, muito legal. Vou demonstrar isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.